Estamos de volta com o meu, o seu, o nosso podcast. Velha Guarda, um papo sem rodeios. Aqui o papo é reto, sem liberdade para espinafrar. Nenhum elogio é válido. E hoje, um novo formato. Hoje o formato online, porque assim aprove ao Senhor, trouxéssemos duas pessoas públicas importantes, uma do estado de São Paulo, ex-vereadora na cidade de São Paulo e também ativista social, e o outro fazendo parte do gabinete civil do governador, do governo do estado do Rio de Janeiro, doutor, pastor, meu filho querido, Marcelo Brunner, a quem eu recebo com o maior carinho e agradeço o esforço que você está fazendo para estarmos aqui os três nesse podcast para discutirmos, falarmos de um assunto tão importante que é a questão da violência urbana, a questão dos jovens, do envolvimento dos jovens nesse processo, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas, antes de começarmos, eu queria apresentar. Primeiro, vamos começar pelas ladies. Doutora Adriana Ramalho. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda, nossa ex-vereadora da cidade de São Paulo. Fale um pouco, doutora Adriana, sobre a Adriana Ramalho. Olá, pastor Sérgio. Um prazer estar aqui contigo, com todos os seus telespectadores, seus ouvintes, a todos que te assistem e te ouvem. E também cumprimento aqui, que está fazendo parte dessa banca, o pastor Marcelo. Está sendo uma grande alegria estar aqui com vocês para falar de um assunto extremamente importante que merece total atenção, e não é de hoje, já de muito tempo, que é sobre segurança urbana, sobre segurança pública e também sobre jovens. Crianças e adolescentes que merecem atenção, com carinho e com políticas públicas efetivas para que suas vidas tenham novos rumos e um direcionamento da forma como se merece, conforme a Constituição prevê, por garantias de direitos, mas com um olhar humanizado para com o ser humano. Eu sou Adriana Ramalho, tenho orgulho de dizer que sou filha do Ramalho da Construção. Ramalho da Construção é presidente do sindicato Centracom, que é um sindicato da construção civil, considerado o maior da América Latina, que defende a classe trabalhadora. Sou ex-vereadora da cidade de São Paulo. Meu pai, Ramalho da Construção, foi deputado estadual aqui também no estado de São Paulo por 2 mandatos. E eu sou formada em Direito, sou empresária, sou ativista social com muito orgulho, trabalho a pauta das mulheres, pela valorização das mulheres, na transversalidade, desde o combate à violência contra a mulher, violência doméstica, na questão do combate ao feminicídio, no mercado de trabalho, na igualdade de gênero, nas questões também de área da saúde, educação, empreendedorismo, e trabalho com a pauta da saúde mental desde 2017, na saúde mental como um todo, mas me especializei através de vários cursos e trabalhando em conjunto com vários grupos na área da saúde, na questão da saúde mental infantil. Então, me considero uma ativista que levanta bandeiras, que tenta sempre olhar os dois lados para pensar num propósito, trabalhar com um propósito e pensar nas medidas cabíveis que são mais adequadas para ajudar pessoas. Para mim, para dizer mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, pastor Sérgio, pelo convite. Não, nós que agradecemos aí por você ter aceito esse nosso humilde convite. Pastor, doutor, excelentíssimo senhor Marcelo Brunner, querido irmão. Doutor Marcelo, prazer enorme em recebê-lo. Eu queria que o senhor, representando o governo do Estado, falasse um pouco do doutor e do professor e do pastor Marcelo Brunner, por gentileza. É uma alegria muito grande poder participar desse podcast. O senhor sendo o condutor, o senhor sabe o quanto eu lhe respeito, tenho uma admiração como um homem, sei que o senhor é mestre, me coloco também na fileira de filhos, porque eu sei o quanto o senhor tem feito pelo social,
pelos menos favorecidos, a sua causa também no mundo espiritual, na igreja, aquilo que o senhor acredita. Realmente, o senhor é, para mim, uma fonte permanente de inspiração. Fica aqui as minhas homenagens iniciais. Que isso. Não poderia também deixar de falar o prazer de conhecer a doutora Adriana Ramalho, uma história muito bonita. Eu ouvi ela narrando e ela falando com muito orgulho do seu pai, que foi deputado por 2 vezes, um empresário bem-sucedido, e ela também vereadora, ativista naquilo que ela acredita. Fica aqui também as minhas homenagens. E estou pronto para debater os assuntos que forem colocados em pauta, em voga. E vamos, eu, Marcelo Brunner, nasci numa comunidade, uma das mais violentas do Rio de Janeiro, Vila Kennedy, filho de seu Benedito e Dona Maria Aparecida, semi-analfabetos. Eu sou oitavo de uma família de 8. Sempre estudei em colégio público e acreditei que eu, através do estudo, poderia alcançar voos maiores, me estabelecer na sociedade, rejeitando as propostas do tráfico. Vi muitos amigos sendo mortos pelo tráfico, pela polícia, e eu optei por estudar, acreditando no legado que o meu saudoso pai me ensinou, que é conhecer a Jesus Cristo, conhecer a Deus como meu autor e consumador da minha fé. E com isso, me formei, primeiro em teologia, depois me formei em direito, me pós-graduei, fiz o meu mestrado, estava lecionando em cursos, mas devido ao meu pouco tempo, e olha que eu tenho 14 advogados que trabalham na nossa bancada, e mesmo assim o nosso tempo é bastante exíguo, então eu não consegui dar continuidade à estrutura de lecionar, algo que eu gosto muito de fazer. Mas estamos aqui. Hoje sou servidor público de carreira há 29 anos e ocupando hoje uma posição como subsecretário no gabinete do governador Cláudio Castro, que é um grande amigo meu. Estou aqui para falar sobre essa questão da violência urbana, coisa que eu conheço desde a minha tenra idade, e hoje com uma visão muito mais aprofundada, como advogado criminalista, advogando em várias partes do Brasil, inclusive São Paulo, fora do Brasil, e assim sucessivamente. Muito bem. Devidamente apresentados, vamos começar a brincadeira, que é muito séria. Doutora Adriana, a senhora, no seu artigo, fez uma colocação que me chamou a atenção e eu gostaria de fazer a primeira pergunta para ti nesse direcionamento. O que é a rotina do medo e quais são as marcas que essa rotina deixa na juventude? Doutor Sérgio, a rotina do medo, o próprio nome diz, né? A pessoa que tem medo, ela acaba tendo reflexos na sua vida, muito de imediato, a longo prazo, e isso interfere diretamente na sua saúde como um todo, principalmente na saúde mental. Assim como o pastor Marcelo, eu também venho de comunidade e ouvi-lo me deixou muito emocionada, porque só entende o que é vir da periferia quem veio da periferia. Eu nasci no Amparo Maternal, aqui na região da Vila Mariana, no estado de São Paulo, mas assim, recém-nascida, fui morar no extremo leste da cidade de São Paulo, alguns bairros ali considerados muito simples. Depois, a uma média de 6 anos de idade, eu fui para o outro extremo da cidade, que é o extremo sul, bairro também considerado periferia, que é o Campo Limpo. Nunca estudei em escola particular, sempre estudei em escolas públicas, assim como o pastor Marcelo e muitos de nós da sociedade, né? E meu pai veio do sertão da Paraíba. Minha mãe veio do interior da Bahia.
dois nordestinos. E eu tenho até o costume de dizer, pastor Sérgio, que apesar de ter nascido na cidade de São Paulo, ser uma paulistana, eu me considero uma parabaiana, que é a mistura do paraibano com a baiana, porque eu tenho muito orgulho das minhas origens e faço questão, inclusive, de falar que eu me considero uma parabaiana quando me perguntam onde eu nasci. E quando a gente vem da periferia, a gente vê todo tipo de realidade, né? A gente vem de bairros que muitas vezes não tem oportunidades nem sociais, nem através de projetos sociais. A gente vê criminalidade de perto, a gente vê todos os tipos de abusos, todos os tipos de relatos, cresce presenciando muitas coisas, não só diretamente na nossa vida, mas com aqueles que a gente tem em contato, através de amigos, através dos nossos colegas, como o pastor Marcelo bem colocou, de ver amigos se perderem pelo caminho, de ver amigos muitas vezes perdendo a vida por conta de escolher errado. E uma coisa é fato, quando você tem esse contato direto com o medo, as consequências que isso causa no nosso cérebro, conforme a neurociência, elas causam um estrago tão grande que você às vezes não consegue recuperar a curto prazo. Às vezes você para se recompor psicologicamente, emocionalmente, leva muito tempo. E aí a gente dá vários exemplos, pastor Sérgio. A criança que cresce, por exemplo, vendo o pai bater na mãe, essa mulher que é vítima de violência, que fica com traumas muitas vezes pro resto da vida. Às vezes a gente vê situações de abusos, e sou madrinha de um instituto, que chama Instituto ESA, e o presidente é o André Marques, e esse presidente que está aqui na cidade de São Paulo, que luta por crianças e adolescentes que tentaram suicídio, tem os mais diferentes tipos de relatos. Crianças que têm problemas de autoaceitação, problemas de bullying, mas muitos deles problemas dentro de casa, com violência, com descaso, com abuso, crianças sendo violentadas muitas vezes pelo próprio pai. E aí uma criança que vê, presencia, por exemplo, o pai bater na mãe, ameaça de morte, essa criança que também é vítima da violência doméstica, a criança que apanha, que sofre todos os tipos de abuso, ela cresce com medo. Então, quando a gente fala da rotina do medo, é isso. E fazendo um paralelo, fazendo um comparativo ao que a gente vê na questão da criminalidade, principalmente as comunidades consideradas como de alto índice de criminalidade, essa criança que ainda não foi pega para fazer parte do sistema, ela cresce com medo. Medo do que pode acontecer com seus pais, com sua família e consigo mesmo. Graças a Deus, nós temos bons relatos. A gente nunca pode generalizar nada na nossa vida. E nós temos bons relatos, como o do pastor Marcelo, que escolheu estudar, como ele bem colocou, que escolheu outros caminhos, e hoje ele tem uma profissão, hoje ele tem uma outra realidade, e ele luta para que outras pessoas tenham essa possibilidade, essa oportunidade de ter o seu futuro transformado com esperança e sem medo. E é isso que nós desejamos, quando nos dedicamos a projetos sociais, é para ajudar quem mais precisa, é para ajudar justamente essas pessoas a terem oportunidades, possibilidades e principalmente não viver com medo. Ok. Pastor Marcelo, pastor, o senhor se incomoda que eu apenas chame de pastor, mas eu vou chamar de PRDR, pastor e doutor. Pode ser? Fique à vontade. Pode ser. Só chamar de Marcelo está ótimo. Então, Marcelo, pronto. Isso. Marcelo, dentro dessa resposta que a doutora Adriana deu, qual é a tua visão dentro desse campo? O que gera o medo? Qual é a circunstância desse medo? E qual é, aonde vai acabar, aonde vai dar esse medo? Eu acho que a doutora Adriana ela foi muito feliz, a sua explanação foi robusta, eu coaduno plenamente com ela, no sentido do medo. O medo, se ele for dominante, ele vai te paralisar, não vai permitir que você vá à frente, não vai permitir que você acredite que você tem condições de mudar a sua realidade, se o medo for dominante. O medo é importante porque quando você entende que ele é apenas algo que te faz ficar mais cauteloso.
Mas se ele for dominante, eu coaduno plenamente com o que a doutora Adriana falou. Infelizmente, a teoria do medo vem acontecendo dentro das comunidades. É só você verificar como acontece nas grandes capitais. As pessoas, se alguém, olha a nossa realidade. Se alguém para com a moto do lado, já é um pavor enorme, já é um desespero muito grande. Então, o medo está intrínseco dentro da nossa realidade. Vou dar um exemplo aqui de algo que mexeu muito com o meu emocional. Eu fui convidado para ir na comunidade, lá mesmo, no Alemão, onde aconteceu todo esse fato, é, é, de um pai desesperado. Ele queria conversar com alguém, porque a filha dele, de 13 anos, já estava sendo cotejada por um dos traficantes, que era um dos líderes. E era a única filha dele. E ele estava tentando ser resistente, ele não tinha para onde ir. E o traficante disse: Olha, ela é minha. Eu já vi ela desde nova, agora ela será minha. E o, e o pai tentando se mostrar resistente, mas a própria filha disse: Pai, o melhor, porque isso pode acabar, pode tirar a sua vida. Então você vê, eu fui lá, conversei com essa pessoa, com esse traficante, explicando para ele. Mas infelizmente, essa é uma realidade. Essa é uma realidade fática que acontece. Então, se o medo for dominante, você não consegue acreditar que você tem força ou forças para sair do lugar onde você se encontra, para tentar dar o melhor conforto e segurança para sua família. Enfim, o medo, ele não pode ser, sobretudo, dominante. Ele tem que ser apenas uma via cautelar. É uma cautela. Não vou por aqui, porque aqui é perigoso. Eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui pode ser devastador. Mas se ele for dominante, eu acabo me sujeitando, me submetendo a esse sentimento e não consigo avançar em tudo que Deus já estabeleceu para nós. Eu coaduno plenamente com o que a doutora Adriana expôs. Perfeito, perfeito, pastor Marcelo. Doutora Adriana, hoje a senhora está fora do gabinete, mas continua atuante dentro da sua perspectiva social. Quando a senhora estava como mandatária, né, trabalhando para o município, para a cidade de São Paulo, alguma lei, algum projeto de lei a senhora instituiu, conseguiu colocar, conseguiu brigar para que ajudasse a amenizar esse barulho social, essa falha do Estado? Sim, pastor Sérgio. Nós temos, graças a Deus, nós fizemos bastante projetos é, de lei e muitos foram aprovados e vieram com um impacto direto na vida do cidadão. Muitos deles continuam nas pastas da prefeitura, desde a Secretaria de Direitos Humanos, da Assistência Social, da Saúde, da Mulher, e tantos outros recortes da educação. E nós pensamos que o projeto de lei ele tem que ter efetividade. Não adianta você ter um projeto de lei que ele seja somente um número para o parlamentar, para o operador público, ele tem que ter uma viabilidade. Então, sempre buscamos trazer pessoas ligadas ao tema para poder fazer com que o texto de lei fosse o mais próximo da realidade possível para que o resultado se tornasse positivo. O meu gabinete, por exemplo, foi formado por assessores que tinham representatividade. Então, eu trabalhei a pauta da pessoa com deficiência em parceria com a senadora Mara Gabrilli, e ela mesma indicou um assessor com deficiência, um surdo. Então, eu tive um assessor surdo. Então, todas as pautas da pessoa com deficiência
ficava aos cuidados dele. Então, se nós fôssemos falar sobre uma política pública para o surdo, ele estava incumbido de trazer toda a comunidade, as ONGs, e todas as pessoas ativistas que têm um trabalho direto com a pauta para dentro do gabinete para discutirmos juntos as ideias, as propostas e formular então um melhor texto de lei para que fosse de fato tramitado dentro da casa e promulgado e sancionado pelo prefeito. Da mesma forma que as outras áreas, o idoso, eu trouxe uma mulher idosa da área da saúde. Então, ela trabalhou, inclusive, por muitos anos aí no Rio de Janeiro, Sandra Andreoni. E ela, tudo que era a pauta da mulher ficava na incumbência dela, a pauta do idoso também, e a área da saúde também. Então, tudo que era relacionado a essas categorias, a essas áreas, ela trazia todos os representantes diretos para que pudéssemos discutir. E na área do social, não foi diferente. Nós tínhamos assessores jovens, e aqui eu tinha alguns, não vou colocar o nome de todos, mas que nós discutimos diretamente com os secretários também. Então, nós fizemos pautas na área da saúde, por exemplo, aqui nós temos a doutora Kátia Boulos, que apesar do sobrenome não tem parentesco nenhum com o Guilherme Boulos, é apenas uma mera coincidência, eu gosto até de falar, mas a doutora Kátia é uma advogada, uma civilista, que sempre trabalhou a pauta da alienação parental. Desde a sua criação com Regis de Oliveira, o ex-deputado Regis de Oliveira, ela foi quem ajudou a construir o projeto de lei, depois a lei foi sancionada, e anos depois ela me procurou e por uma parceria nós criamos uma lei municipal de criação de semana de prevenção e conscientização sobre alienação parental. E dentro da ideia do escopo dela, eu pedi para que fosse implementada a questão da pauta da saúde mental infantil, porque uma criança que é vítima de uma briga entre os pais por conta de um divórcio, a única vítima dessa relação é a criança, que sofre as consequências, ainda mais quando o pai ou a mãe ou ambos usam essa criança como instrumento de guerra. Sim. Então essa criança ela vai ser afetada emocionalmente por N motivos e das mais diferentes formas em vários diferentes estágios. Então, se ela não tem uma consequência de imediato, ela vai ter a longo prazo numa fase adulta. E foi muito bem colocado aqui pelo pastor Marcelo que o medo, ele tem a sua consequência e você não pode se tornar refém do medo. E é isso, é tão oportuno isso que o doutor pastor Marcelo colocou e é tão necessário isso ser falado que eu endosso o que ele falou e ainda complemento. O medo, ele existe também vários tipos de medo. Existe aquele medo quando você participa de um campeonato, de um atletismo, num futebol, onde você anseia para sair vencedor. E aí você tem medo porque você sabe que aquele time adversário é um time forte e você fica, será, com aquele pensamento, será que eu vou conseguir? Nas Olimpíadas, a gente vê muitos atletas com aquele medo, com aquele frio na barriga. Será que o que eu treinei foi suficiente para eu conseguir sair vitorioso? E é onde a gente coloca exatamente isso que o doutor pastor Marcelo colocou. Você não pode se tornar refém do medo. Você tem que usar este medo para te potencializar e enfrentar o desafio e superar. Mas quando a gente fala sobre o medo de ver a criminalidade dessa criança, né, uma menina de 13 anos, como o pastor Marcelo colocou e exemplificou, inclusive várias notícias foram veiculadas, infelizmente, né, vieram à tona essa realidade, triste realidade, depois dessa operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Não só esse caso, como muitos outros foram veiculados e ganharam aí uma visibilidade e trouxe para a noção de muita gente que não tinha essa noção de que isso acontece, que é real. É um mundo real. É um mundo real. É um mundo real. É um mundo real. Meninas menores de idade sendo tomadas como objeto, como posse, e os pais não podendo fazer nada. E aí, como enfrentar esse tipo de medo? Onde não é aquele medo que você pode encarar e falar, tô aqui, vou de cara, coração, vou me superar. Não, esse é o medo da perda.
O medo dessa criança de falar para o pai, calma, pai, senão você vai ser morto. Ela não quer ver o pai morto, né? E ela ter que se render a algo que ela não quer. Aquele medo de não ter o domínio da própria vida, de sentir que veio ao mundo já rotulada e fadada a não ter a escolha, a estar numa comunidade porque não tem condições de morar em outro lugar e onde essa comunidade tem donos, que são os traficantes. O medo daquele trabalhador que acorda de madrugada para trabalhar honestamente, para pagar o sustento da sua família e de repente ser surpreendido com uma bala perdida. O medo desse filho, dessa filha que não sabe se o pai e a mãe vão voltar no final do dia. Este tipo de medo é que pode ser enraizado na cabeça da criança e do adolescente e talvez ser muito mais difícil de contornar. Aí vai Cuidado. terapia, vai política pública que se torna necessária para que essa realidade mude, pensando no bem-estar dessa criança, desse adolescente. Então, o meu artigo ele foi veiculado muito por conta disso, de trazer principalmente o olhar para os nossos parlamentares, para o nosso Congresso Nacional, para que políticas públicas comecem a ser discutidas nesse âmbito também, para que a criança e o adolescente sejam protegidos também nessa esfera. Que este detalhe da discussão venha à tona e entre nas casas legislativas para que medidas eficazes sejam tomadas. E isso, assim, não sabemos quanto tempo pode levar, mas precisamos iniciar esse tipo de discussão, porque se não iniciar, nunca vai acontecer e nunca vamos pensar em políticas públicas específicas como essa. Então, sim, eu trabalhei muito políticas públicas na cidade de São Paulo, junto com as pastas de direitos humanos, assistência social, educação, saúde, e nós fizemos várias ações. Nós conseguimos fazer rodas de conversa dentro dos equipamentos públicos, nós conseguimos levar o psicodrama para dentro das escolas públicas, o psicodrama através do Instituto ESA, que era uma das ONGs que nós trabalhávamos dentro das escolas públicas para trabalhar a saúde mental infantil. Inclusive, isso refletia diretamente na saúde mental dos professores. Perfeito. E de forma indireta na vida dos pais e de todos os familiares. E, além disso, nós fizemos várias ações e projetos, tanto com projeto de lei como decretos e portarias, com parcerias com ONGs. Nós temos, por exemplo, a Mônica, que é da CBKI, que é uma confederação de karatê, que acontece uma vez por mês campeonatos dentro do ginásio do Ibirapuera, que é justamente para ajudar as crianças e os adolescentes. Uma ação que eu fiz por 4 anos para poder fortalecer a política pública e mostrar para a criança e para o adolescente que tem Saída. várias alternativas, Alternativa. que ele não precisa se render ao crime, ele pode, por exemplo, ir para o esporte. Perfeito. Então, para não me alongar e deixar o pastor Marcelo também contribuir, Eu tem quero várias aproveitar, ações. doutora, dá licença, desculpa de cortar, eu quero aproveitar que a senhora tocou num ponto aí que o doutor Marcelo, eu acho que ele já pegou a visão do que eu vou perguntar a ele, porque ele faz isso. Esse trabalho, né, nesse trabalho que a senhora falou da questão do karatê e tal, algumas pessoas podem dizer assim, ué, mas como é que eu vou combater a violência ensinando violência? É uma pergunta. Doutor Marcelo, por gentileza, o senhor, no seu trabalho, dois trabalhos sociais que o senhor faz com a sua congregação, é, o pontapé inicial desse trabalho foi a questão de ensinar jovens a prática esportiva. E aí eu lhe pergunto, o senhor acha que esse trabalho, a questão de ensinar o jovem a se defender ou atacar, o senhor acha que não parece um pouco contraproducente, porque a violência se combate com violência ou não? Ou você está ensinando ao jovem apenas a se colocar e ter disciplina na sua vida? O senhor já respondeu com o final da sua fala, porque
Quando nós temos aqui quase 100 alunos no curso de jiu-jitsu, taekwondo, judô, Muay Thai, né? Muay Thai, na verdade, eles não estão treinando para se defender ou para atacar quem quer que seja. Aquilo ali é uma lição de disciplina. Eles se tornam altamente disciplinados, até porque só pode treinar quem está estudando, só pode treinar quem está tendo boas notas na escola, só pode treinar quem os pais endossam, dizendo que é obediente, é um bom filho, tem compromisso. Na verdade, nós temos tido uma sucessão de pais e mães nos agradecendo, porque eles afirmam que os filhos melhoraram em tudo. Com o treinamento, o filho se tornou mais dócil, se tornou mais educado, Bom isso. mais disciplinado, porque ele aprende isso. O treinamento gera disciplina. O treinamento dá uma estrutura emocional de absoluta disciplina em tudo que eles fazem. Então, ao contrário, é, essa, essa fala que treinar artes marciais é uma fábrica de violência é um ledo engano, de forma clara, objetiva e absoluta. Dona Diana gostou. Doutora Diana falou comigo. Ela gostou muito. Nós, É isso nós mesmo. temos tido, na verdade, uma sucessão de pais nos agradecendo. Por quê? Porque nós não cobramos nada, é 100% social. Eles vão para competir. A nossa instituição paga o lanche, paga a condução, a viatura, nós compramos os kimonos, nós demos toda a estrutura. Eles não pagam nenhuma mensalidade. O objetivo é que eles se tornem homens e mulheres melhores. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é tirá-los da rota do crime, uma vez que a nossa igreja está numa comunidade simples, que se não tiver a atividade objetiva para esses jovens, eles acabam aceitando as mais diversas propostas daqueles que optam em viver à margem da sociedade. Então, o objetivo é esse: o objetivo é oportunizar, dar chances, mostrar que existe um caminho, existe uma possibilidade. E aí, quando eu conto a minha história, eles falam: poxa, se o pastor Marcelo, se o tio Marcelo conseguiu, eu também posso conseguir. Ele saiu de uma comunidade, conhece mais de 39 países, tem uma posição importante na sociedade, no Estado. E eu digo para eles: se eu conseguir, vocês também podem. Acredite. Vamos. Acredite. Vocês não vieram ao mundo por acaso. Tudo foi pensado por Deus. Acredite que vocês podem. Então, nós temos visto, para vocês terem uma ideia, tinha uma mãe que estava tão desesperada porque o filho tinha sido convidado pelo tráfico e ele estava chegando tarde, faltava a escola, e quando ela tomou conhecimento, ele estava lá já de olheiro na boca. Hoje é o nosso melhor aluno. É o nosso melhor aluno. É Bacana. sensacional, totalmente disciplinado, a mãe está emocionada, o pai emocionado, e ele, além de ser um atleta de alta performance, já ganhou alguns ouros para nós. Que bom. Ele também Que se legal. tornou se tornou alguém que está sendo visto como uma vitrine a ser seguida. Então,
ledo engano achar que o treinamento de luta vai gerar violência ou coisa parecida. Não, é o contrário. Ele se torna altamente disciplinado e busca melhorar a cada dia. Não queremos apenas que eles se tornem campeões na prática esportiva, mas campeões da vida. Sejam homens e mulheres melhores e que se tornem orgulho para a sociedade. Doutora Adriana, eu vou lhe pedir só uma licencinha, que eu sei de algo referente ao pastor, ao doutor Marcelo, que eu achei um testemunho lindo quando ele me contou isso. E como nós estamos aqui num podcast chamado Velha Guarda, a tendência é que muitos pais, tios, avós vejam esse podcast, como está sendo a nossa audiência. Graças a Deus por isso. A garotada também está dando uma palhinha. Doutor Marcelo, por que, que eu quero lhe fazer essa pergunta? Porque isso vai servir de alerta e de exemplo para muitos pais que passaram o fato que você me contou a respeito de um short de futebol que você ganhou. Por favor, sem constrangimento, me conte para nós, para a nossa audiência, esse fato, por gentileza. O que aconteceu com o short que o Marcelo ganhou no campeonato de futebol? Você imagina, meu saudoso pai, um jardineiro, minha mãe empregada doméstica, 8 irmãos, eles semi-analfabetos. Minha mãe, coitadinha, fazia o meu short com o resto de pano que sobrava. Então, meu short nunca era de uma cor só. Sempre era de várias cores. Aí o pessoal me chamava de retalho. Retalho. E aí, eu sempre gostei de jogar futebol. E nosso time chegou à final e os traficantes foram lá e me entregaram um short de Napa da Silze, que depois se tornou Nike. E eu fiquei todo bobo com aquilo, né? Fui artilheiro, fui campeão, ganhei um Guaraná Convenção e uma medalha. Muito bom. Quando eu cheguei em casa, era um domingo, e eu fui falar com meu pai, fui campeão, aí ganhei o Guaraná, vamos almoçar com esse Guaraná, na convenção, que era o Simba, Guaraná Simba, lembro até hoje. E a medalha, e meu pai, ele não esboçou nenhuma reação de felicidade, que ele me perguntou, quem te deu esse short? Ele sabia que eu não tinha condições, nem ele. E ele, quem te deu esse short? Pai, mas eu fui campeão. Tá, mas tá, ok, mas quem te deu esse short? Pai, mas o importante é que eu trouxe um Guaraná. Quem te deu esse short? E aí, depois de 3 insistências, eu disse, foi o pessoal do tráfico. Eles me deram, pai. Disseram porque eu fui campeão. Não, 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 vamos lá agora. Vamos voltar lá agora. E aí voltamos lá no tráfico. Me lembro até hoje o nome do traficante, que já morreu há muitos anos. Ele era o Carlinho Cocote. E ele falou assim, seu Carlinho, eu quero agradecer aqui vocês terem feito essa doação para meu filho. Ah, tá ok, meu pastor. Tá vendo aí? Não, não, não. Eu quero agradecer, mas meu filho vai viver com aquilo que eu posso dar a ele. Isso aqui eu ainda não posso dar. Tira o short. Não, não precisa. Não, tira o short. Pai, minha açúcar tá rasgada. Você não pode fazer isso comigo, pai. Não, não, não. Tira o short. Tira o short. Enfim, resumo. Fiquei muito indignado na época, tirei o short, fui para casa sendo corrigido. E eu tenho convicção, se meu pai não tivesse tido aquela atitude, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque um short, depois seria um tênis, e daqui a pouco um radinho, Daqui a e pouco assim fuzil. sucessivamente. Daqui a pouco fuzil. Então agradeço muito a Deus Glória a Deus. e a atitude do meu saudoso pai, que teve a coragem de
com muita firmeza, não permitir que eu fosse engodado pelo tráfico. Verdade. Fosse engolido, né? Engolido, Sim, literalmente. não tenha Grande dúvidas. As testemunho artimanhas. de Deus na terra. Verdade, verdade. A senhora, Grande testemunho. Pastor Marcelo e pastor Sérgio, eu sou evangélica também, eu sou da Igreja Batista Renovada. sim, Minha pastora é a Cristiane, pastor Levi, e eu sempre digo que, como a gente trabalha muito com criança e com adolescente, fala que tudo é importante, né? Que a família é importante, que bons exemplos são importantes, e como é importante você estar na presença de Deus. E esses testemunhos ajudam muito a abrir os olhos, sim, os perfeito. pensamentos, a mente de muitas pessoas. Por isso que ele vai E me contar, doutor, foi por causa disso, que é um impacto, é impactante, assim. Inclusive nas situações que hoje acontecem nas comunidades. Que, aliás, eu já quero lhe fazer um convite. Quando a senhora vier ao Rio, por favor, me avise, porque a senhora vai visitar o ministério crescendo na unção. A senhora vai ver que a senhora vai sair de lá Vai ser uma arrepiada. A senhora vai ver honra. que o céu fica nada, baixinho. O céu fica baixinho. Fica baixinho. Até em inglês a gente ensina eles cantarem. Até em inglês as crianças aprendem, né? A senhora tem noção do trabalho que esse rapaz aí que está aí do lado faz. Tá? É um monstro. Esse cara é nosso monstro. É nosso quem monstro. veio, quem tem essa realidade, muitos podem se compadecer, mas entender mesmo, né, quem já sofreu na pele, quem já passou por situações Verdade. como é. E eu tenho o costume de dizer, Perfeito. não podemos generalizar, né? Não, Não podemos nunca de forma generalizar, nenhuma, de forma nenhuma. mas a vida ela é feita de bons exemplos. Exato. E o pastor Marcelo, ele teve um pai como um bom exemplo. E, sim, é como ele falou, as artes marciais, o karatê, o jiu-jitsu, são categorias do esporte que trabalha a disciplina. E, principalmente, o ponto que enfatizo foi isso que o pastor Marcelo também colocou. É mais uma possibilidade, é mais uma chance, uma oportunidade, e mais uma porta aberta de caminho para que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente não vá para o caminho do crime. Né? Verdade. Então, esse é um exemplo como o Perfeito. pastor Marcelo, e Perfeito. como vários outros atletas que vieram do Nordeste sem condição financeira nenhuma, que vieram da periferia sem condição financeira nenhuma, e conseguiram vencer através do esporte. Olha o exemplo do Popó, Concordo. lutador de boxe, Perfeito. né? Que veio de Exemplo, uma exemplo. família super humilde, super simples, pobre, e conseguiu vencer no esporte. É mais difícil porque nós não temos incentivo financeiro, nós não temos, né, dentro da pauta do orçamento, um recorte muito bom para que seja investido no esporte, nosso país não tem. Mas mesmo dentro dessas condições, nós temos grandes nomes como Oscar, Popó e vários outros, o Maguila, né? Estou falando assim das antigas, porque né, não sou das antigas, mas aí do Sim. futebol, Neymar, Neymar. Ronaldinho Gaúcho, Sim. Ronaldinho Fenômeno, agora em grande, né, visibilidade, o Vini Júnior, Ó, o pessoas que pastor, vieram de um pastor histórico Marcelo está muito chegando no caro. tá chegando no escritório dele na zona oeste do Rio. Estou vendo ele já entrou no prédio, lá em cima, daqui a pouco vai cair no elevador, não tem problema, viu, pastor? Quando você entrar no elevador, eu sei que vai cair. Quando você chegar lá em cima, quando entrar na tua sala, você chama aqui, não tem problema nenhum, não. Tá bom? Estamos de volta com o nosso podcast. Velha guarda, um papo sem rodeios. E vocês estão vendo que nível de papo, né? Coisa boa, mas eu gosto de fazer um programa, um podcast nesse nível, com gente que sabe o que diz, com gente que sabe o que vai falar, o que vai colocar para que o público possa absorver essa fala. Isso é muito legal. Não é jogar palavras ao vento, que palavras ao vento, vai. São palavras de encorajamento, de ensino, de alerta, de cuidado, de carinho. Isso é muito bacana. E continuando dentro dessa linha, eu quero agora, pastor Marcelo, fazer uma colocação e também, doutora Adriana, presta atenção na colocação que eu vou fazer, porque a senhora também vai responder por São Paulo.
Eu vou fazer a colocação a nível de Rio, mas também serve para São Paulo, ok? Como a senhora foi vereadora, ou seja, da cidade de São Paulo, a senhora conhece um pouco desse movimento também que aconteceu em São Paulo com a favelização de bairros que jamais se pensou anos atrás que se tornariam o que se tornaram, o que são hoje, né? Nós temos vários bairros aí em São Paulo que a gente sabe que 15 anos atrás não era isso, né? 10, 15 anos atrás, e hoje a gente vê a divisão de atravessa a rua, você está na favela, atravessa o outro lado, você está a zona rica. Como é que é isso? Isso aconteceu, isso teve um motivo. E a pergunta vai por essa linha aí. Pastor Marcelo, eu preciso contar uma história que eu vou ler aqui, que é um pedaço, é um trecho de uma matéria do jornalista Gustavo Segré, da Revista Oeste, que eu achei bastante interessante e trouxe para a nossa discussão. Favelas. No ano de 1897, após o fim da Guerra de Canudos, soldados brasileiros que lutaram na Guerra Sertaneja foram trazidos para o Rio de Janeiro, na época a capital do país, e prometeram-lhes moradia, como reconhecimento pelos serviços prestados. Mas o governo não cumpriu a promessa. Sem ter aonde viver, muitos desses ex-combatentes subiram um morro próximo à área portuária do Rio de Janeiro. E essa área foi chamada de Providência. Por que o nome Providência? Que era para que o governo desse providência deles. Lá, construíram barracos de madeira e lata. Batizaram o lugar como Morro da Favela, em referência à planta espinhosa encontrada no sertão baiano, onde eles haviam lutado. E esses homens eram trabalhadores, soldados, pais de família que deixaram sangue no campo de batalha e receberam o esquecimento como recompensa. A origem da favela é, portanto, ligada à injustiça social do Estado, à negligência e o abandono. A favela nasceu da ausência do Estado. Texto do jornalista Gustavo Segré, Revista Oeste. O senhor concorda, pastor, com esse texto, com essa narrativa? Eu conheço esse texto, conheço esse contexto, e a história narrada, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela é plenamente verdadeira. E eu coaduno com ele, porque quando o Estado ele se faz ausente em determinada área, se ele não vai dizer o que tem que ser feito ali, como tem que ser feito e por que tem que ser feito, infelizmente, a ausência do poder público vai fazer com que a favelização que ocorreu no Rio de Janeiro, e posso dizer também em grande parte da nossa nação. O Rio de Janeiro tem a sua especificidade, porque é um estado com aproximadamente 17 milhões de habitantes, numa área geográfica muito pequena, diferentemente de Minas Gerais, que tem 17 milhões e 100 mil habitantes, mas tem uma área 2, 3 vezes maior que o Rio de Janeiro. Expansão, né? Expansão. Geograficamente, Geograficamente. a expansão de terra de Minas Gerais é infinitamente maior. Então, no Rio de Janeiro, por ter essa geografia, diga-se de passagem, linda, o Rio de Janeiro é exuberantemente lindo. Eu falava ontem, almoçando com desembargadores aqui no Rio de Janeiro, eu falava sobre isso, sobre a beleza natural que há no Rio de Janeiro. Eu acho que só no Rio de Janeiro tem isso. Mas, infelizmente, a ausência do poder público fez com que todas as comunidades fossem
nascendo, se fortalecendo, se perpetrando, e é o que nós temos hoje. Essa é a nossa realidade. A ausência do poder público culminou no crescimento absurdo, e quando digo absurdo, eu falo no sentido de grandeza, Como as comunidades cresceram, foram crescendo, e aí os territórios passaram a ter donos. O Estado quase já não mais consegue ou não conseguia ter acesso a esses locais chamados de favela, de comunidade. Enfim, eu não tenho nenhum problema porque eu nasci na comunidade, eu nasci na favela, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre esse tema. Mas essa, infelizmente, é uma realidade Sim. da ausência do poder público. Nós temos aqui a doutora Adriana, ela é filha de parlamentar, se tornou uma parlamentar municipal, então ela tem, inclusive, maiores informações acerca desse tema, uma vez que o vereador ele é regionalizado, né? Ele está ali na cidade, nos bairros, está verificando a necessidade bem in loco, bem de perto. Então, ela consegue ter uma visão mais ampliada, nesse caso, para falar sobre esse tema. Mas, na minha humilde visão, na minha humilde concepção, na minha minimista visão, é a mais inarredável ausência do poder público. Sim, perfeito. E isso fez com que aumentasse, e, infelizmente, as comunidades acabaram se tornando território dos malfeitores. Mas eu posso dizer de forma clara, até porque eu participei da última conferência de segurança pública no Brasil, e falando de todos os estados, mais de 96%, 97% das pessoas que moram em comunidades são honestas, são trabalhadoras, Sem dúvida, Gil. que, infelizmente, acabam sendo subjugadas pelo crime organizado. Perfeito. Doutora Adriana, por favor, quanto o pastor Marcelo já fez às vezes aqui, já tocou a bola para a senhora. Falou, não, a senhora pode trazer uma opinião mais abalizada por ter exatamente legisladora dentro do município, né? E a senhora convivendo nas periferias, atendendo e tal. Qual é a sua opinião a esse respeito? Pastor Sérgio, tudo que o doutor pastor Marcelo falou é muito cirúrgico, é muito positivo no olhar de que a gente precisa de uma atuação mais ativa dos governos, né? Na esfera nacional, estadual e municipal, isso nos grandes estados em todo o Brasil. Precisa de uma E união, né? pensar e o que nós temos ainda em pleno 2025 é uma grande dificuldade das esferas se comunicarem. Então, a gente já viu inúmeras vezes que, inclusive, a Leste, aqui no estado de São Paulo, não consegue, muitas vezes, fazer uma política pública em conjunto com a municipal, com a Câmara dos Vereadores, por exemplo, como o governo do estado, através do seu governador, muitas vezes não cruza uma ação que poderia ser muito positiva e propositiva e fazer uma ação em conjunto com o prefeito. Tantas ações que poderiam ser feitas, e até algumas aqui com o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio, que eles fizeram, inclusive, na questão do monitoramento através do programa de câmeras, mas ainda assim é tão pequeno diante da dimensão que poderia ser feito em todas as ações, de todas as esferas e de todas as taxas, inclusive, de ambos os governos. O governo, ele precisa entender também das especificidades das regiões. Nós não temos o voto distrital.
Ainda não é válido no nosso território nacional o voto distrital. Então, nós não temos o vereador da Zona Leste, nós não temos o vereador da Zona Sul. Tudo bem que nós temos uma atuação predominante daquele parlamentar que muitas vezes ele escolhe aquela região para trabalhar, ou porque morou, ou porque de fato ele se identifica com a região e foca o maior número do trabalho dele ali, naquele perímetro. Mas, legalmente falando, nós não temos o voto distrital para poder ainda falar que a atuação política é regionalizada. Portanto, o governo como um todo, incluindo o executivo, incluindo a Casa Legislativa, precisam entender que política pública ela tem que ser pensada de forma específica. É ver com especificidade as necessidades de cada região. Então, por exemplo, um bairro da Zona Leste tem um tipo de necessidade. E o bairro da Zona Sul, muitas vezes, vai ter outro tipo de necessidade, de prioridade. E a gente não vê esse cuidado na hora de se implementar a política pública, de se votar, principalmente, projetos de leis do Executivo. Então, propostas apresentadas, às vezes, pelo Poder Executivo, pelo prefeito, pelo governador, é feito por uma forma generalizada. E eu posso dizer com propriedade que isso não é de agora, é de anos. Nosso erro é dizer que o problema está no governo X ou no governo Y. Esse extremismo, essa forma radical ainda de se fazer política, É muito ruim. causa um prejuízo único e exclusivamente para a sociedade, principalmente para aqueles que mais precisam. Verdade. Como o doutor Pastor Marcelo colocou, né, muitos territórios, muitas áreas foram ocupadas por conta dessa inércia do governo. E uma vez que ali foi ocupado, não houve uma política pública efetiva para pensar naquele local. Quantas áreas de mananciais nós temos aqui no extremo leste da cidade de São Paulo, com casas ou pessoas habitando que já estão na sua terceira geração de família? Já está nos avós, já está nos netos, daqui a pouco já está nos bisnetos, e nenhuma política pública foi feita. A gente ainda vê a mesma precariedade de 20, 30, 40 anos atrás. Então, e isso muito mais. Aqui eu estou só colocando aqui como um exemplo, mas a gente pega muito mais tempo do que isso. Então, pensar a política pública precisa ser de forma para todos, dentro das suas especificidades. Então, quando a gente pensa na mobilidade urbana, no transporte público, é transporte público para todos aqueles que aqui moram, sejam os paulistanos, os migrantes, sejam todos aqueles que aqui residem. Mas como que é o transporte público lá no extremo leste? O que precisa ser feito em termos de rota, de sinalização, de horários, de segurança, de vigilância? Qual que é a zeladoria pública que precisa ser naquela região para que essa política pública que pega a população como um todo seja eficaz e positiva? Nós ainda vemos em questão de zeladoria pública uma precariedade enorme, principalmente nos extremos da cidade. E, como sempre, os bairros mais nobres são beneficiados de uma melhor forma. Então, para mim, a questão de você pensar a questão das comunidades, na questão de segurança, da falta de educação, e muitas vezes o comando dessa comunidade está em mãos erradas, é por conta de ainda generalizar o conceito política e não pensar nos principais pontos que precisam ser tomados dentro daquela comunidade, daquela região, que é diferente das demais. Perfeito, perfeito. Pastor Marcelo, eu sei que você está no fio da linha aí, conheço a estrutura, sei que o escritório deve estar se esperando, então eu não quero ser muito, tomar muito teu tempo, não, como também da doutora Adriana, que ela me informou que ela ainda tem uma reunião, então eu Eu quero tenho só. audiência, É, o pessoal está me esperando para entrar na audiência. pois é, então eu quero só pedir a você que faça as suas considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade e quero te agradecer desde já por esse carinho comigo. Eu tenho certeza que você é uma pessoa assim que eu não tenho palavras, eu não posso te adjetivar de forma nenhuma.
só de pedir a Deus que te abençoe a cada dia. Então, muito obrigado pela tua participação e, por favor, faça as suas considerações, o que você quiser falar, fique à vontade. E obrigado pela participação no Velha Guarda Papo Sem Rodeios. Muito obrigado, Márcio. Primeiro, quero te parabenizar, porque de velho você não tem nada. Gostei demais da sua condução, uma inteligência ímpar, uma capacidade de comunicação inigualável. Como eu disse, é uma referência, me enche de orgulho, fico muito feliz com isso. Doutora Adriana, ela foi de uma felicidade incrível quando ela falou sobre essa desarmonia entre os entes federativos, né? E como servidor público há 28 anos, eu sei dessa, eu vejo isso. O prefeito ele não quer fazer uma parceria com o governo do estado porque ele tem interesse de vir governador. Então ele não pode ser visto. Olha que coisa louca, olha que coisa nociva. Não se pensa na sociedade, se pensa em si, se pensa na sua carreira política. Quem está lá na ponta, o menos favorecido, ou os menos favorecidos, pouco importa para eles, não estão preocupados. Quantas vezes fizemos propostas para fazermos parceria Estado e município, e o prefeito sempre rejeitou, sempre dizendo, não dá, não tem como, enfim. Não, mas o objetivo aqui são políticas públicas com a intenção de melhorar a vida das pessoas, dado aquilo que nós falamos da especificidade. Para uma comunidade é uma forma, para uma outra região é de outra forma, mas, enfim, a vaidade acaba prevalecendo, a síndrome de Narciso, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, enfim. Então, não há interesse por parte de alguns governantes de fazer parcerias objetivando o melhor da sociedade. Quero aqui parabenizar a doutora Adriana. Se eu pudesse, eu ficaria até 10 da noite debatendo, porque eu gostei demais. É uma conversa inteligente. Mas você vai voltar, não tenha dúvida. Uma conversa fazendo os seus seguidores, telespectadores, pensar acerca do que vem acontecendo no nosso país, no Rio de Janeiro, São Paulo e todas as outras cidades, enfim. Então, parabenizo a toda a sua equipe de produção, que Deus abençoe e enriqueça a cada dia. E eu me coloco aqui para falar sobre qualquer tema, esse tema agora muito pujante, que é a segurança pública, as operações. Se quiser entrar nesse tema no tempo vindouro, falarei com muita tranquilidade, porque estou participando ativamente de cada ato praticado pelo governo junto às forças policiais na busca de libertação do nosso povo. Então, um abraço a todos, Deus abençoe, mais uma vez. Peço perdão pela minha deselegância de ter que sair, mas eu preciso ir para a audiência. Tá certo? Estar aqui na audiência. Muito obrigado. Um forte abraço. Forte abraço. Fica na paz. Fica com Deus. Obrigado. Deus, um abraço. Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutora Adriana, agora é com a senhora. Faça as suas Eu queria considerações. retribuir as palavras ao doutor Pastor Marcelo, mas eu sei como a angústia de estar prestes a entrar numa audiência Verdade. e eu não quis aqui pegar o gancho para retribuir a grata satisfação e a grata surpresa e a satisfação de estar aqui nesse podcast com todos vocês. Mas eu sei que depois ele vai ver esse trecho da minha fala, então vou deixar aqui registrado que para mim é uma alegria
contar com o amor de Deus e a misericórdia de Deus para com a minha vida. Geralmente, antes de participar de um podcast, de um programa de TV, de rádio, eu sempre pergunto o formato, porque eu não sou a favor daquelas pautas de extremo debate, brigas e discussões. Eu geralmente não participo. Respeito quem tem esse formato de programa, respeito quem conduz dessa forma, mas eu acho que não é esse o caminho para a gente levar informação e conscientização. Com Muito pelo certeza, contrário. com Isso certeza. só causa mais incentivos e A maus violência. exemplos para continuar os extremos, para Isso. continuar as brigas, para continuar a polarização e não Exato, chegar a lugar exato. nenhum. É apenas o intuito da audiência, porque dá visualizações um programa que tem briga, que tem polêmica, e eu acho que, para mim, em tudo que eu faço, não é esse o meu objetivo. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque me preparou um convidado aí de bancada para debater ideias, para Com certeza. falar sobre pontos sensíveis que nós temos ainda na nossa política pública, no nosso cenário político, na nossa sociedade, e como é bom conversar com bons exemplos para serem ofertados às pessoas que nos escutam e nos veem, como é bom falar com pessoas que têm boas ideias, como consegue dialogar com inteligência, capacidade e com clareza nas suas falas. Então, eu estou muito feliz de ter conhecido, mesmo de modo virtual, Muito o obrigado. doutor Pastor Marcelo, de ter ouvido, né, a história de vida dele, de ter escutado sua história de superação, dos exemplos que ele já vem ofertando para toda a sociedade, porque a vida, ela precisa disso, de bons exemplos. A gente precisa, na área da ciência, quem é um cientista que é a minha inspiração é o Einstein, na advocacia, quem é o advogado que muito me inspira, né? As advogadas que me inspiram, doutora Alessandra, grande advogada, doutora Patrícia, né? Na medicina, quem são os grandes médicos. Então, é importante você ter bons exemplos. Na minha vida, eu tenho um ótimo exemplo, que é o meu pai, Não tanto tenho na parte dúvida. política, no movimento sindical, É como verdade. pessoa, como ser humano, como coração, como boas atitudes com sabedoria. Ele é o maior exemplo, então nós precisamos de bons exemplos. Então, que bacana ouvir o Dr. Pastor Marcelo com tudo que ele colocou aqui nessa oportunidade, em termos de visão política, de vida, de projetos sociais, de sociedade. Fiquei muito feliz com as palavras dele. Eu busco dar o meu melhor em tudo que eu faço, sempre com acertos, com erros, mas eu digo que até os erros sempre aconteceram com a intenção de acertar, Sim. sempre com a vontade de fazer dar certo. Então, eu tenho que me sentir realmente privilegiada de estar aqui conhecendo você, Pastor Sérgio, amigo do meu pai, Verdade. e ter participado de um momento tão importante para levar ao conhecimento de quem for assistir a, as boas ações, né? Que dentro da política Sempre, também tem boas ações. Em todo sempre, sempre, lugar tem sempre. pessoas boas e ruins, todas. Verdade. Né? Dentro da medicina tem pessoas que estudaram para ser bons médicos e salvar vidas, mas nós tivemos anos atrás aquele médico anestesista que estuprou a mulher no momento do parto dela. Isso não é um bom profissional. Né? Ele usou da medicina para salvar vidas, ainda mais anestesia, e cometeu um crime. E na política não é diferente, tem os bons e tem os ruins, mas cabe a nós fazermos a escolha de ser bons políticos, com boas atitudes e fazer o melhor para a sociedade. Então eu quero te Verdade. parabenizar por Obrigado. ofertar o seu tempo, Pastor Sérgio, para construir pontes, construir ideais, construir exemplos para chegar ao maior número de pessoas. Porque o que você faz é grandioso e o que você faz é pelas mãos de Deus. Um homem de Deus que está usando da comunicação para boa notícia, para levar boas influências, para poder fazer o bem das mais diferentes formas e até de modo virtual. Nós precisamos muito. Hoje, a internet é terra de ninguém, sem regras. Então, nós precisamos cada vez mais ocupar esses espaços e esse tempo com bons programas, com bons quadros, com bons nomes, para que não deixe na mão de quem só quer fazer da internet
uma polarização ou exemplos negativos. Então, parabéns pela sua coragem, pela sua iniciativa. Como o pastor Marcelo falou, você é um homem inteligente, grandioso, com um grande coração e tem feito de uma forma excelente a condução do seu programa aqui, que tenho certeza que vai alcançar vidas, muitas vidas. E para mim é uma honra participar de uma pauta tão importante como essa. Agradeço a família que eu tenho, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, agradeço muito as boas pessoas que Deus coloca na minha vida e que honra ter participado aqui com vocês, ainda para falar de temas tão importantes e assuntos que nós precisamos debater, principalmente para os jovens. Muito obrigado pelas tuas palavras. Adriana, eu só quero tomar mais 2 minutinhos teu, que eu preciso te contar uma história. A história de, Ah, a história de como eu conheci Ramalho da Construção. E você vai rir muito, muito. Aliás, gente, eu preciso falar vamos para deixar vocês, registrado aqui, vamos deixar deixar registrado. registrado, eu preciso falar para vocês que a família Ramalho, eu acho que quem se liga já pegou a visão. A Adriana tem uma priminha que é uma doçura de pessoa. Como eu dancei com ela, eu e Carlinhos de Jesus, nós ensinamos a ela a dançar samba na quadra da Mangueira. Eu ensinei a tua prima como Não fazia dois e sabia. dois. Ela é tua prima, prima do teu pai. Do teu pai, Do né? meu pai. Prima do seu pai, mas é sua prima por terceiro grau. É, É sua prima. exato. Isso é sua prima. E é uma figura linda da MPB, a nossa querida Elba Ramalho. Né? É uma família que você vê lá na ponta e aí você chega, perpassa por um homem lutador, guerreiro, inteligente, amigo. O teu pai me conheceu da seguinte forma: eu bati na porta dele, nós estávamos lançando um candidato a deputado federal aí em São Paulo, um pastor da nossa igreja. E aí nos encontramos num evento e alguém falou assim: olha, procura o Ramalho, o pessoal da Academia William Shakespeare. Aí o Sim, Dom Antônio disse: pastor Sérgio, Dom Antônio. pastor Maurício, procura o Ramalho da Construção, o Ramalho é candidato a estadual, quem sabe ele faça uma dobrada, vocês são da igreja e tal. Depois o cara não me conhece, não, vai lá, vocês são irmãos, não, nós somos irmãos aqui, procura ele. Aí eu fui com a cara e a coragem. Fui lá procurar o Ramalho da Construção. Eu cheguei, né? Um local imponente, aquela casa de 2 andares e tal. Eu falei, rapaz, que coisa bonita. Eu falei, caramba, Maurício. E aí, detalhe, a nossa campanha a gente não tinha um pau para dar no gato. Era 0, 0, 0. Não tinha dinheiro para fazer papel nenhum. Aí teu pai, eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um custo-benefício, vou mostrar para ele qual é a nossa ideia. Se ele comprar a ideia, amém. Se não comprar, pelo menos o não a gente já tem. Vamos transformar no sim. E aí montei uma planilha bonitinho e tal, fiz o desenho de onde a gente iria atuar, na Zona Leste de São Paulo, e os bairros de Itaquera e tal. E eu me espantei com o número de eleitores que existe nessa área, chamada Itaquera, na área de Itaquera, na área da Zona Leste. Mais de É, 3 milhões de votos. Eu falei, que isso? Isso é um absurdo. É uma área única da cidade com quase 3 milhões de pessoas, de votos, de eleitores. Isso é é. uma monstruosidade. E aí eu falei, A cidade de Maurício, São Paulo já é considerada uma metrópole, né? Uma megalópole. verdade, é verdade. Aí eu falei, Maurício, a gente não precisa sair do teu bairro. Para que a gente vai alcançar o teu bairro? Se dentro do teu bairro tem para mais de 400 mil votos. Você só precisa você precisa de 60 mil. Se a gente conseguir aí pegar um pedacinho e tal, a gente vai fazer um barulho. Eu não estava contando com eleição, eu estava contando apenas de lançar uma possibilidade, uma nova cara na política. Mas quem Sim, queria apostar num negócio desse? Ramalho da Construção. da construção. Aí eu cheguei lá, eu mostrei a planilha para ele e tal, e ele olhando para mim. Ele só ficava olhando. Aí tal, tal, tal. Eu falei, não, mas aqui, vamos fazer assim e tal. Opa. Aí ele, quanto é que você precisa para fazer isso aqui? Eu, valor tal. Aí ele olhou, eu falei, ai meu Deus do céu, agora é que ele vai mandar eu levantar.
Eu disse, pô, esse cara vem aqui para querer bater minha carteira, pô, tá maluco? Aí ele olhou, chamou eu não me lembro o nome dela agora, não é a Fran, não. A que era a tesoureira dele, a que A, tá, a Sueli, isso, chamou-a, ela veio, das direitos dele. isso, ela veio, falou, ó, pastor Sérgio vai passar aqui, dia tal, ele pega 50%, no outro dia tal ele pega o restante e tal, e providencia aí que ele vai mandar para você. Eu precisava de 2 carros, que nem carro a gente tinha, porque não podia andar com o carro do candidato. A É. Justiça Eleitoral não permite, não podia andar com o carro do candidato. Aí tivemos que alugar carro, e teu pai bancou o carro para gente, tudo certinho. Falei, rapaz, esse cara é doido. O cara não me conhece. Se eu sou um 71 vindo do Rio de Janeiro, pronto para dar o bote. Aí, aí o Maurício falou assim: Pastor Sérgio, eu estou sem fala. Eu cheguei aqui, não tem R$ 2 para comprar um café, e agora a gente sai daqui com metade da campanha praticamente financiada. Falei, irmão, é isso que Deus faz. E essas É isso que eu ia coisas. falar, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Nós não atingimos o objetivo, fizemos uma votação boa, né, para a primeira vez de um candidato. Teu pai, infelizmente, também não conseguiu, mas Deus sabe o porquê, sabe de todas as coisas. E nasceu uma amizade. E isso é que é o detalhe de tudo. Eu falei, Senhor, Deus é Deus e o Ramalho é bom meu coração. bom coração, é isso, é isso. Eu queria te contar isso para você entender esse carinho que eu tenho pelo Ramalho. Devido a ele É. ser essa pessoa de um coração, sabe, enorme. Um coração do tamanho da cidade de São Paulo. Então, Pastor Sérgio, é, acredito que tem várias pessoas que ele já ajudou e ele nem lembra. Ele eu acredito, ajuda várias pessoas, eu acredito, vai eu ajudando. acredito. No decorrer da vida dele, hoje meu pai está com 76 anos, e tantas pessoas que ele ajudou no passado para cá, e ele nem lembra. As pessoas que lembram ele do que ele fez. Sim, com Então ele falava, certeza. Mário, faz 10 anos que eu não te vejo, mas há 10 anos atrás você me ajudou no momento mais difícil da minha Olha vida. só. Aí o outro fala, olha, 20 anos atrás você me ajudou com a minha mãe que estava doente. Olha que Ah, você bacana. ajudou com meu filho, com a minha casa. Com tantas pessoas ele fala que Deus provê, né? É Porque verdade, é quando a gente verdade. conta assim, para quem está nos assistindo, parece que o Ramalho é trilionário. E não é, E viu, não gente? Meu é, pai é um homem pelo contrário. trabalhador, Sim, veio do sim. sertão da Paraíba, de Conceição do Piancó, como ele diz, Eita, como ele mesmo diz que ele veio no pau de arara, e ele veio para cá para ser servente de pedreiro, auxiliar de pedreiro, depois que ele foi ser pedreiro. olha aí. Aí trabalhou muitos anos na construção civil como pedreiro, aí até se tornar mestre de obras. E aí ele foi sempre muito trabalhador e depois se tornou empresário, sindicalista e foi galgando. Então eu acho que Deus, o que Deus faz é multiplicar Sim, de uma forma inexplicável, que somente Deus sabe, para que ele possa ajudar a salvar vidas, ajudar pessoas que estão num momento de angústia. E sempre eu falo para todo mundo, sabe? Que orgulho eu tenho de ser filha do Ramalho da Construção e que sorte que eu tive. Como Deus foi bondoso comigo, que me deu o pai que eu tenho, que me deu a mãe que eu tenho, minhas irmãs que são maravilhosas, Juliane e Priscila. Então, eu tenho muito orgulho mesmo de falar do nome de Deus, porque não podemos falar o nome de Deus em vão. não. Não façam isso de falar o nome de Deus de forma aleatória, de qualquer jeito, mas lembre-se sempre de dar honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a A Deus. honra e glória de Deus, porque Verdade. Deus, ele faz o impossível, ele opera milagres. Meu pai foi curado de um câncer quando os médicos disseram que nem Sim, o milagre de Deus poderia salvá-lo, me lembro, e eu me Deus lembro, eu me salvou lembro. para que ele se tornasse testemunho e levasse esperança para quem está passando por esses momentos difíceis na questão do câncer e mostrar que a fé é importante, que todos nós já nascemos com a nossa história, o que Deus quer para a nossa vida, mas que a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. E se Deus tiver nos planos dele salvar e operar a saúde e fazer com que passe, vai ser feito e vai ser um testemunho para que possamos nos conscientizar para contar. Então, este Deus maravilhoso que é tão presente na nossa vida, é um Deus vivo que existe sim, porque Deus é um só e ele existe. Existe. Eu Este não tenho Deus dúvida disso. faz o meu pai prosperar
e o pouco dele é multiplicado diante, e eu digo pouco não por questão da quantidade de dinheiro que ele tem, do patrimônio que ele tem, mas do tanto de pessoas que ele Ele ajuda. ajuda. Perfeito, eu sei Como disso. Deus multiplica para que ele ajude tantas pessoas. Então eu Verdade. tenho muita honra de dizer que eu tenho um Deus maravilhoso que foi muito misericordioso de me dar a família boa e incrível que eu tenho. Deus Uma te família abençoe humilde, muito. minha mãe também quando veio da Bahia, pastor Sérgio, minha mãe veio do interior da Bahia. Minha mãe, quando veio para a cidade de São Paulo, trabalhou como doméstica. E ela não tinha onde morar. Então, ela morava na casa da patroa. Ela trabalhava e morava na casa da patroa. Então, minha mãe, de doméstica, uma mulher inteligentíssima, que sempre orientou as 3 filhas, falou, sempre conversou sobre tudo, sempre nos orientou sobre tudo. Uma mulher de um coração bondoso que perdoa, que não Que leva mágoa, bacana, que que sempre bacana. faz o bem também para as pessoas, sempre positiva, sabe? Que bacana. Com palavras de esperança. Então, eu só tenho a agradecer pela família que eu tenho, que me ensinou a trabalhar, a estudar, a lutar pelos meus sonhos, a não me calar diante das injustiças, a levantar as bandeiras que forem necessárias para ajudar as pessoas. Então, que privilégio. E nós precisamos mostrar para o mundo que nós precisamos restaurar a família na Terra. Sim. Nós vemos através de noticiários muitas famílias desestruturadas, filhos que matam pais, como a gente viu o caso aí, né, da, da Richthofen. Richthofen através do seriado, né, Sim, Tremembé, Tremembé. e várias outras famílias, né, de pais que violentam filhos, que batem, que agride, que abusa sexualmente. Imagina a cabeça de uma criança ser abusada pelo próprio pai, né, Doutora, padrasto. doutora Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero que você veja na tua agenda uma próxima oportunidade que você possa nos conceder para nós levantarmos esse tema sobre a violência com a criança e o adolescente dentro da própria casa, onde Da própria começa família. a própria família, porque às vezes Pode ser pai, é o mãe, vizinho do tio, lado, tia. às vezes é o vizinho do lado, mas por isso que eu falei mais a questão da casa, mas eu queria que você pudesse nos dar uma oportunidade de marcar uma agenda, novamente o trio aqui, eu, você e o pastor Marcelo, que é um tema que ele gosta muito também, para nós falarmos sobre isso. Você topa? Super topo, claro. Se você quiser, eu posso convidar também o presidente do Instituto ESA, o André. Não sei Sim, se por cabe favor, mais uma pessoa. por favor. O Instituto ESA é um instituto que acolhe crianças e adolescentes que tentaram suicídio. Ah, que 100% legal. das crianças que foram acolhidas no instituto tentaram tirar a própria vida, tentaram acabar com a sua dor, buscando a pior situação, que é acabar com a própria vida. Que Então, maravilha. lá nós temos os mais diferentes casos. Temos crianças com problemas de autoaceitação, crianças que escutaram os pais brigarem, acham que a culpa é deles, mas temos crianças que se Verdade. automutilam, se cortam, vários casos. Então, são relatos que tem pessoas que falam assim, mas eu não acho que é positivo falar sobre isso, porque você acaba dando ideia, acaba despertando gatilhos. Existe uma coisa que eu defendo muito, pastor Sérgio: informação gera conscientização. Lógico. Não existe conscientização sem o falar. Não existe conscientização sem uma Exatamente. televisão, sem uma rádio, sem um podcast, sem campanhas corporativas, institucionais. Então, se hoje nós temos o Setembro Amarelo, é porque foi lutado para que existisse o Setembro Amarelo. Houve mídia, né? E o Houve mídia com isso. Houve mídia, e foi hoje o maravilhoso. Setembro Amarelo ele vem o quê? Justamente para conscientizar e combater o suicídio. Então, tem sim que falar. Você não tem que dar exemplos. Sim. E não é sobre dar exemplos, mas é falar que o problema existe, debater sobre o problema e pensar nas soluções. Descortinar as coisas. Trazer a realidade, trazer a baila. Olha, o problema está aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos ficar de braços cruzados? Um exemplo é: psiquiatra não é para louco, psiquiatra é médico. Terapia não é para quem não tem o que fazer ou está chamando atenção.
Terapia é para ajudar na saúde e a saúde mental. Da mesma forma que a pessoa é diagnosticada com um câncer, que ela vai no médico, ela faz os exames, ela recebe o diagnóstico e ela faz uma cirurgia, começa a quimioterapia, a radioterapia, toma remédio, tem acompanhamento médico, o psiquiatra também é médico como qualquer outra especialidade. E precisa as doenças da mente serem cuidadas com carinho e com especialistas. Perfeito, Então, perfeito. nós precisamos falar sobre isso. Precisa, a mesma forma que a pessoa cai, quebra uma perna, vai no ortopedista, faz o exame, precisa de cirurgia, coloca pino, coloca gesso, depois tira o gesso, faz fisioterapia. Ele foi cuidado por um médico, tomou remédio, foi cuidado, teve um especialista. Então, as doenças da mente também tem um especialista, que é um psiquiatra, que é um psicólogo, que é um terapeuta. São profissionais especializados para cuidar das doenças da mente. Então, não podemos deixar de falar sobre isso e precisamos falar para quebrar paradigmas, quebrar preconceitos e levar a conscientização e mudar comportamentos que ainda influenciam e prejudicam na melhora das pessoas que estão com esse quadro de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias outras doenças relacionadas ao cérebro, ao emocional, às questões da saúde mental. Doutora, agora verdadeiramente eu vou lhe liberar, porque eu sei que a senhora está na correria aí. E se a gente continuar, nós vamos embora. Vai fazer mais um podcast e vamos embora. Doutora, muito É verdade. obrigado. Vamos deixar isso para um outro Vamos deixar momento. para um E outro mais uma momento. vez te agradeço. Obrigada pelo Não, eu que convite, obrigada agradeço. pelo carinho com meu pai, comigo, com toda a nossa família. Vocês Eu merecem. amei participar, amei mesmo, e estou muito Bacana. feliz de Obrigado, ter doutora. escutado coisas Obrigado. tão boas aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado do fundo do meu coração. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja e que vocês possam continuar com esse amor, com esse coração maravilhoso que essa família tem. Muito obrigado mesmo por a senhora ter me dado a oportunidade de estar conosco aqui com essa brilhante explanação, com essa vontade, esse coração maravilhoso. E essa conversa foi muito, mas muito proveitosa. Eu tenho certeza que a nossa audiência também vai gostar do que foi dito aqui. Obrigado, que Deus lhe abençoe e lhe guarde sempre. Fica com Deus, doutora Adriana. Muito obrigado. E vamos agendar, hein? Vamos marcar essa agenda, hein? Um abraço Com grande. certeza. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Esse foi mais um Papo. Papo Sem Rodeios. Velha guarda, o nosso podcast. Doutora Adriana Ramalho, pastor Marcelo Brunner. Você viu quanta coisa a gente conversou aqui, uma resenha muito bacana, muito legal. Mais uma vez eu quero agradecer a nossa equipe de produção maravilhosa, a nossa produtora, a nossa CEO, Ana, a nossa doutora Ana Correia, e ao querido amigo, meu filho também, Rafael Correia, seu esposo, são os CEOs da empresa XM Conceitual. Muito obrigado, Ana e Rafael, por acreditarem no nosso trabalho. Quero agradecer também ao nosso videomaker, o Alex, garoto novo, garoto que veio da comunidade, hein? Podia estar com um fuzil na cintura, podia estar dando tiro para o alto, podia estar com fogueteiro na comunidade, mas não. O garoto tem um talento incrível para essas questões de videomaker e Deus me colocou na frente dele e ele na minha frente e eu falei, vem comigo, cara, vem comigo. Um garoto esforçado, trabalha de 22h30 às 6h30 da manhã numa padaria, ele vira à noite e depois ainda tem disposição para me seguir, para fazer imagens para mim, uma série de coisas para o nosso podcast. É isso que a gente fala, oportunidade. Nós estamos aí para isso. Oportunidade, essa é a função de um servo de Deus. Assim como Deus te deu a chance, estenda essa oportunidade. Faça isso. Só vai te fazer bem. Nunca vai te fazer mal. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante seu rosto na sua direção e que o Senhor dê a paz a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima com mais um podcast Velha Guarda. Papo Sem Rodeios. Um abraço.